Olá a todos! Hoje analisaremos o mercado de ações americano, especificamente o índice S&P 500 como o principal indicador da economia dos Estados Unidos e global. Vejam o gráfico. Quero ressaltar que estaremos olhando tudo na plataforma QuantFury. Eu a escolhi para as minhas próprias negociações. Eu a recomendo porque você paga zero comissões e pode negociar qualquer instrumento financeiro, de cripto ao mercado de ações, forex, commodities e também índices e fundos de ETF. Neste caso, olharemos para um ETF atrelado ao índice S&P 500 porque ele tem um gráfico longo, sem datas de expiração, ou seja, sem fim de negociação, e você apenas multiplica o preço da cota deste ETF por 10 para obter o valor do índice S&P 500. Bem, aproximadamente pode haver uma pequena diferença. Então, se estivermos falando sobre o valor atual do índice S&P 500, ele provavelmente está muito próximo de 6.542 pontos. Eu apenas multipliquei o preço da cota por 10. Estes são candles semanais e já olhamos para este gráfico muitas vezes. Eu mostrei aqui que cada retângulo amarelo é uma divergência, e cada divergência foi seguida por uma correção bastante profunda, 15% aqui, 20% aqui, 26% aqui. E recentemente olhamos para o estado do S&P 500 naquela época, tipo umas 2 semanas atrás, e houve uma queda de 4%. Eu estava dizendo a partir do pico da máxima histórica. Eu estava dizendo que é muito pouco. Agora já estamos vendo 9,8%, mas isso também é muito pouco. Por quê? Porque, bem, você mesmo sabe qual é a situação no mundo agora. Sim, começou no Irã, graças ao Donald Trump, mas está se espalhando pelo planeta. Os preços dos combustíveis e da energia estão subindo e, consequentemente, fertilizantes, alimentos, logística e absolutamente todos os bens ficarão ou já ficaram mais caros. E esta é uma situação que nunca aconteceu antes, e isso nunca resultou em apenas 10% de queda. Isso não é sério. Mas vamos nos afastar do que o Trump diz ou disse ou quais ultimatos ele deu a quem e apenas olhar para o gráfico. Minha expectativa é um movimento para o limite inferior do canal, pelo menos, que é em torno de 4.300 a 4.500 pontos do índice. Mas o que vemos agora? Vimos uma divergência. Aqui ela foi marcada para nós. Esta divergência foi exatamente para onde eu esperava. Ela se moveu em direção à média de 50 semanas e de forma bastante previsível parou bem aqui. Mas houve uma reversão aqui? Não, não houve reversão aqui. Por quê? Porque esta semana de queda a partir de 23 de março não foi engolfada pela semana de crescimento a partir de 30 de março. Consequentemente, não podemos nem falar sobre qualquer tipo de reversão local, embora seja certamente possível. A outra questão aqui é onde procurar um ponto de entrada de venda ou quando comprar. Bem, na minha opinião, absolutamente não vale a pena comprar agora. Um ponto de entrada de venda, dado o fechamento positivo da semana passada, também é bastante questionável. E não obteremos nenhuma informação útil aqui, além de que pode haver algum tipo de repique, outra tentativa de subir. Eu nem descarto uma nova máxima histórica, mas no fim das contas vamos cair bastante. E não para a de 100 semanas como foi aqui em 2025, mas para algo perto da de 200, 300 semanas ou o limite inferior do canal, como eu disse, cerca de 4.500 pontos. Mas agora vamos remover todas as marcações porque os candles semanais não são muito informativos neste caso. Só podemos dizer que, assim que engolfarmos esta semana verde de alta com uma semana vermelha de queda, provavelmente veremos uma queda para a média de 100 semanas. Isso é em torno de 6.000 a 6.100 pontos e potencialmente a de 200 semanas. Novamente, muito dependerá de quem disse o que e de quem está bombardeando quem. Sim, estou sendo bem cínico, mas meu trabalho agora é falar sobre o mercado, não sobre valores humanos ou sobre quem está certo ou errado. Embora eu tenha uma opinião, é claro. Então agora vamos dar uma olhada nos candles mensais. O mês de março, que fechou com um grande candle vermelho, nos diz que, antes de tudo, engolfamos muitos meses desse crescimento lento. Esta é uma reversão de queda definitiva. Em segundo lugar, é muito provável que vejamos uma nova mínima de março na área de 6.300 pontos ou menos, ou seja, ficaremos abaixo desse valor.
Em terceiro lugar, provavelmente atingiremos a média de 50 meses, que está atualmente em torno de 5.200 pontos. Estou multiplicando por 10 logo de cara para facilitar a sua navegação se você estiver operando o próprio índice. Bem, você pode ver o preço da ação na tela. E finalmente, o IFR também indicou uma direção de queda. Não é de forma alguma proibido em abril, já que o mês acabou de começar, ir, por exemplo, até o meio do corpo do candle de março. Isso dá 6.650 pontos. Não é de forma alguma proibido ir até a sua base. Isso dá 6.800 pontos, mas potencialmente esses serão pontos de entrada de venda muito bons se você estiver trabalhando com posições vendidas. É isso. Nada mais a acrescentar aqui, exceto talvez que o alvo técnico é a base do candle de agosto, que é 6.250 pontos. Ainda não chegamos lá. Bem, basicamente o gráfico sugere fortemente um movimento para esta área, onde tivemos outra reversão com uma queda tão grande que foi em dezembro de 2024, e isso é em torno da marca de 6.000 pontos. Mas eu enfatizo a de 50 meses, sim, e até a de 300 semanas, e até o limite inferior deste canal, sim, em torno de 4.500 pontos. Todos esses são níveis muito prováveis para onde o índice irá, na minha opinião, com uma probabilidade muito alta. Mas é absolutamente certo que você não deve comprar nada aqui dado este fechamento de março, que engolfou 1, 2, 3, 4 meses desse tipo de crescimento lento, mas contínuo. Sim, nem todo mês viu novas máximas sendo atingidas, mas mesmo assim foi um crescimento. E esse crescimento, todo esse crescimento foi engolfado por um único candle. Isso aponta para um movimento potencial muito mais baixo. Agora vamos olhar para os candles diários. Com isso, concluiremos nossa análise. Vou apenas lembrá-los mais uma vez que estamos fazendo isso na plataforma Quantfury. Aqui está o logo na minha camiseta. 0 comissões e milhares de instrumentos financeiros que você pode operar tanto vendido quanto comprado. Nos candles diários, observem, e este é um sinal revelador, fechamos abaixo, ou melhor, não apenas fechamos, mas nos mantivemos abaixo de todas as médias móveis, abaixo da verde de 50 dias, da vermelha de 100 dias e abaixo da laranja de 200 dias. E o crescimento que estamos vendo agora nada mais é do que uma correção técnica em direção à média de 200 dias, a mais próxima das médias móveis rompidas. Consequentemente, no momento, a prioridade continua sendo de queda, especialmente se hoje, 7 de abril, fecharmos engolfando o candle de alta de 6 de abril. E novamente a situação global em torno do Irã, no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz, não promete nada de bom para a economia global, seja localmente, a médio prazo ou a longuíssimo prazo. Inscreva-se no canal se você achar esse tipo de conteúdo útil. A próxima análise provavelmente será sobre o Bitcoin. Até a próxima, tchau.